O tema de hoje é: primeiro passo para ser rico para com Deus. E começa com um texto aqui de Coríntios, que diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8,6. O primeiro passo se resume em você ser sócio dele, no negócio dele. Em uma empresa existe o sócio proprietário e o sócio administrador. A diferença entre um e outro é que o proprietário é o dono, que entrou no negócio com investimento, e o administrador, aquele que entrou com o seu trabalho, mas comanda e administra os recursos investidos no sócio proprietário. Mas qual é o negócio de Deus? É a pergunta. O negócio de Deus são almas, a começar do ganho da sua e depois de outros, que através de você serão assim então alcançados. Deus, o sócio proprietário, o homem, sócio administrador. A vida abundante começa com o Espírito Santo, e quando você o tem, ele lhe capacita e potencializa os seus talentos para, através deles, lhe dar condições, ou seja, tudo que o homem tem que fazer é se mexer e trabalhar, multiplicar os seus talentos, que as condições Deus dará com a direção do seu Espírito. E aqui vem 3 coisas necessárias para ser sócio de Deus. Primeira, visão. Segunda, intenção. Terceira, honrar. Correto? Honrar a Ele, no caso a Deus. Antes, vamos fazer uma pausa aqui. Veja que nesse começo da palestra fala sobre o negócio de Deus. De repente, o título soa um pouco comercial, mas quando a gente fala qual é o negócio, então já muda a percepção das coisas, já muda a ideia da coisa. O negócio de Deus, então já imagina dinheiro, já imagina algo material. Mas quando nós falamos qual é o negócio de Deus, a pessoa já entende, é verdade, o negócio de Deus é alma. Deus quer alma. Então o negócio de Deus é trabalhar para salvar almas. Todos os meios que Deus vai usar, justo, verdadeiro, é óbvio, serão para alcançar as almas que estão indo para onde? Para o inferno e que estão nas garras do diabo. Porque entenda, quando diz aqui que você tem que ser rico com Deus, tem que ser rico para financiar o reino de Deus, é porque você sabe que para pregar o evangelho, na teoria parece simples. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Parece simples na teoria, mas na prática não é tão simples assim. Já foi a época que você bota um caixa no meio da rua com um microfone, igual o bispo já falou do testemunho lá do início. Já foi a época que você fica na rua com a Bíblia. Já foi essa época. Por quê? Porque o mundo é outro. Hoje as pessoas não têm tempo para nada. Primeiro, se uma pessoa fica lá na rua com a Bíblia na mão, pregando o evangelho, olha, eu até acredito que alguém pare, mas é bem difícil. Ou não. Aí você diz assim, quem está sofrendo vai parar. Depende. Por quê? Porque as pessoas, elas estão numa correria de um lado para o outro, mais do que em qualquer outro lugar, mais do que em qualquer outra época. Sem falar que há pessoas que nem estão ali, estão dentro dos seus automóveis, andando de um lado para o outro. Então,
o número de pessoas que serão alcançadas é mínima. É pouco. Para que o Evangelho de Deus chegue lá dentro daquele carro, onde o pregador com um caixa e com a Bíblia na mão não vai chegar, é necessário o quê? Dinheiro. Para a gente entrar na rádio e falar de quem? De Deus. E da rádio vai a palavra de Deus, da boca do pastor, vai entrar naquele carro onde a pessoa está enclausulada ali dentro, que não tem tempo para nada, mas se ela pega um trânsito, tem como ela pedir para os carros sair da frente? Ela vai ter que esperar de qualquer jeito. Mas ela não vai esperar na rua. Ela vai ficar ali dentro. E de repente ela vai mudar as estações. Eu penso que já aconteceu isso com você. Quem já esteve dentro do carro e ligou o rádio e começou a pular de estação para estação? Nunca? Ah, pastor, não tem um carro não. Então pronto, com certeza não tem como. Você não está dentro do carro. Mas quem já aconteceu? E ali, Deus vai se revelar. Mas eu pergunto, o pastor está lá na rádio, precisa de quê? De dinheiro? E aquela pessoa, hoje nós temos aí moradias em cima de moradias, um bloco de concreto que mora, sei lá, 500 pessoas num prédio só. Como é que vai chegar essas 500? Vai tocar a campainha, vão abrir? Vão ter tempo para você? De forma alguma. Mas se aquela pessoa estiver na madrugada sem dormir, enchendo a cara de bebida, de droga, de tabaco, sei lá o que é, e ela começar a mudar o canal, ela vai cair aonde? No canal, pregando a palavra de quem? De Deus. E para estar ali precisa de quê? De dinheiro. Então nunca se precisou tanto do dinheiro para pregar o Evangelho como nos dias de hoje. Para nós estarmos aqui agora de portas abertas, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 31 dias do mês, 365 dias do ano, a gente precisa de quê? De dinheiro. Então, é claro que você tem que ser rico para financiar o trabalho de Deus. Sem a prosperidade sua, o trabalho de Deus não avança. O reino de Deus, ele vai recuar. E é óbvio, aí é que entra a questão. É esse o seu objetivo? É essa a sua preocupação? É esse o seu propósito? Quando você, baseado no que falamos no princípio da reunião, quando você pede a Deus alguma coisa, você visa a glória dele? Você visa o crescimento do nome dele, da palavra dele? Mas não há um propósito. Ah, Deus, como eu quero financiar teu reino. Eu não posso estar ali, ou não tenho vocação para estar ali 24 horas, igual o pastor, mas eu quero poder financiar a pregação do Evangelho. Então, gente, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que Deus sonda a mente e o coração de todos nós. E Deus procura sócios, pessoas que digam, olha Deus, nada é meu, que tenha consciência, tudo é de Deus, eu só estou administrando, porque se hoje eu morrer, eu não levo nada. O máximo, se eu tiver muito dinheiro, o máximo que eu vou conseguir uma bela lápide e um belo velório. Mas se não fosse belo, você se importaria? Se eu levantar lá no enterro e olhar assim, ó, que velório vagabundo. Ia reclamar? Ia dizer, ó, gostei dessa coroa de flores não, hein? E esse caixão está muito simples. Quer dizer, nós só estamos aqui administrando as coisas do Senhor. Cedo ou tarde, iremos devolver o que é dele. Amém? Então, tem esse propósito de glorificá-lo. Para continuar, aqui, ó, vamos à primeira das 3 coisas necessárias para ser sócio de Deus. A sua visão tem que mudar para que haja entendimento que tudo que você tem é dele e para ele e para a glória dele.
Deus tem um concorrente, o diabo, que disputa com ele as almas todo dia. Quando a visão humana se encaixa com a de Deus, a pessoa faz dos seus negócios o de Deus e o dele os seus. Está vendo? Ou seja, significa dizer que sempre que você for fazer algo, ora a Deus, faz uma prova com Ele. Eu sei que o seu dia é corrido, mas não esqueça que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Separe um horário para vir segunda, buscar essa direção que estamos dando aqui agora. Se não pode 7, venha 10, não pode 10, venha meio-dia, não pode meio-dia 15, às 20. Mas entenda que não adianta lutar na força do braço. Temos que colocar Deus à frente. A visão é essa, contar com Deus. Senhor, vou fechar esse contrato, ó Deus, eu faço uma prova. Se isso acontecer, igual Ana, eu vou colocar isso no altar. Vive da fé. Quem planta, colhe, provai e vede. Deus gosta disso, que a pessoa creia na promessa, que a pessoa faça uso. Não foi Ele que disse? E provai-me. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar o quê? A palavra dEle. Por isso, devemos ter essa visão. Segundo, a intenção. A intenção da pessoa tem que ser crescer os seus negócios, para o crescimento do negócio de Deus, o ganho de almas, e não ajuntar tesouros para si. E quando Deus vê essa intenção, é aí que Ele dá a condição, estimula os talentos, inspira as ideias, porque sabe que você quer não para si, e sim para a glória dEle. Isso aqui é muito forte, hein? Veja que interessante, né? Quando nós, é óbvio, priorizamos acima de tudo nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Deus, e temos o maior tesouro que é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos capacita. Lembra, lá no livro de Atos, na pregação de Pedro, que Pedro, ele foi tão, diz o texto, tão intrépido, ele foi tão ousado na maneira de pregar, e com tanta sabedoria, que as pessoas que viram a pregação de Pedro começaram a perguntar: quem é esse aí? Quem é esse aí que está falando? Ele fala com tanta autoridade, mas fala de uma maneira tão sábia. Quem é esse homem? E disseram: é pescador. Mas não tem como ele ser pescador? Quer dizer, Pedro era perito na pesca, não na palestra. Pedro era perito em jogar rede aonde? No mar, e sabia muito bem jogar uma rede. Mas pregar, falar, ele não tinha experiência nisso. Mas a ocasião veio em que eles foram cheios do Espírito Santo, e alguns questionaram por que eles estavam ali, e Pedro, tomando a frente, pregou, e naquele dia quantos se converteram? Não conhece a palavra? Quantos se converteram com a pregação de Pedro? 3.000 pessoas se converteram. 3.000, está lá escrito. 3.000 foi o número de salvos. Imagine como que Deus usou a boca daquele homem. Então Ele deu as condições. É Deus quem dá as condições. Quando Ele encontra pessoas dispostas, mesmo que não saibam, mas que estão dispostas a aprender, Ele vai te capacitar, mas você tem que ter disposição. Só em você começar, você já saiu da média, você já está acima da média, porque a maioria nem começa. Só em você ir lá tirar a tua carta de condução, tu já está acima da média, porque a grande maioria nem quer tirar. Só em você tentar aprender um novo idioma, você já está acima da média, porque a grande maioria tem preguiça de aprender, porque diz que não tem mais cabeça. Deve ser a mula sem cabeça que esqueceu a cabeça em algum lugar. Só em você se aperfeiçoar no que faz, você está acima da média, porque tem pessoas que de repente faz algo, mas não é boa no que faz e nem quer ser boa no que faz. Acha que o que já faz já é suficiente, quando sempre há excelência. Quando a Bíblia fala para ser perito, né?
né? A pessoa tem que ser perito naquilo que faz. Então, de repente, você pode se aperfeiçoar mais e você não faz. Então, quem começou já está acima da média. Deus vai capacitá-lo. Deus vai condicioná-lo. Deus vai entrar na boca do pescador e vai fazer dele um palestrante excepcional, maravilhoso. Graças a Deus. A capacidade quem dá é Deus. Isso aqui é a intenção. A pessoa começa a honrar a Deus nos dízimos e ofertas, que elas assim apresenta. Mas honrá-lo como sócio proprietário não é só isso. É a pessoa entender que ela o representa em tudo o que faz. Ou seja, onde ela estiver, será o seu representante. A pessoa precisa entender que ela o representará diante das pessoas que a cerca, como clientes, funcionários e etc. E a sua conduta, o seu caráter, a sua ética, os seus princípios irão também honrar a Deus. Muito forte, hein? Honrar a Deus. Existem pessoas que parece que quando elas entram da porta para dentro, ali tem um cabideiro no piso, pendura o casaco? Cabide, é isso aí. É o cabide. Pois bem, parece que na entrada ela tira a capa de lobo, pendura, e põe a capinha de quê? De ovelha. Aí assiste a reunião com a capinha de ovelha. Você olha para ela, você vê uma ovelhinha. Termina a reunião, ela devolve a capa de ovelha e põe a capa de lobo. Porque lá fora ela não é sal. Lá fora ela não exala o bom perfume, mas o mau cheiro. Lá fora ela não é luz, ela é trevas. E as pessoas que veem esse mau caráter, esse péssimo exemplo, falam, batem no ombro de outra pessoa e falam lá, esse pessoal não presta. Eu que não quero me juntar com essa gente. Olha lá, vai lá naquele lugar lá, olha o que ela anda fazendo. Me deve e não me paga. E nem para assumir que não pode pagar, fica enganando, mentindo. Ou seja, eu não tenho que honrar a Deus apenas trazendo aqui sobre o altar uma prova, uma fidelidade. Eu tenho que honrá-lo com a vida que não escandalize o nome dele e que venha a ser um convite para aqueles que estão lá fora desejar conhecer uma vida que glorifique a Deus, um caráter de Deus. E você sabe que não é fácil. Por quê? Porque esse mundo é um mundo perverso. O que o texto diz? Que o mundo jaz no maligno. Então o que não vai faltar são o quê? Propostas, como diz aquela música, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vêm as tentações e me chamam. Mas eu escolho Deus. Então, quem escolhe Deus é a luz. Quem escolhe Deus é perfume, é sal. E aí Deus vê, poxa, ele está me honrando. Agora imagine, eu lembro de uma senhora, poxa pastor, fulano vem na igreja, me prometeu entregar isso tal dia, não entregou, falou que faltava dinheiro, dei mais dinheiro, me prometeu mais dias, não entregou, e agora fica fugindo, mentindo. Imagina, isso é caráter de Deus, gente? Isso é caráter de uma pessoa de Deus? Por favor, seja justo, porque quem planta, colhe. A Bíblia diz, boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente vos dará. À medida que medirdes, serás medido. Aí depois que a conta vem, diz assim, não sei porque que eu estou passando por isso. Então você deveria sentar e lembrar, porque ninguém colhe o que não plantou. Ou não? Ninguém colhe o que não plantou. Nós plantamos o que? Colhemos. Por isso que nós estamos escolhendo boas sementes, para ter uma boa colheita. Você precisa ser rico para com Deus. Amém? Por isso nós vamos terminar pedindo a Deus que não nos faça, não nos deixe esquecer e nos dê a mente dele, para que os nossos olhos estejam nessas palavras. E que assim seja.